Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô fazendo um estilo de vídeo novo aqui no canal, que vai ser a resenha de uma saga que eu li, que é Fazendo Meu Filme. Gente, esse livro aqui eu comecei a ler quando eu tinha 13, 12 anos, por aí. E eu terminei ano passado. Porque são quatro livros grandinhos, assim. Obviamente eu poderia ter terminado mais nova. Poderia, mas eu demorei um pouquinho pra ler. E eu vim trazer a minha opinião sobre esses livros pra vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês as capas, né? São 4 livros. Esse aqui, que é a estreia de Fanny. Fanny na Terra da Rainha. O roteiro inesperado de Fanny. Fanny em busca do final feliz. Vamos lá opinar sobre. O meu resumo de opinião é que esse livro é a melhor montanha-russa. A saga conta a história da Fanny e do Léo, dois melhores amigos que descobrem sentimentos um pelo outro, um muito tarde, um muito cedo. Eles passam, durante toda a saga, muitos desafios e desconfianças e separações. Por quê? No primeiro livro, a Fanny, não é um spoiler, tá? É meio que o livro deixa explícito isso nas capas. A Fanny, ela consegue passar em uma agência lá de intercâmbio para a Inglaterra, e no segundo livro ela vai para a Inglaterra, então eles ficam separados. No terceiro livro, ela volta pro Brasil, e no quarto, eu não vou contar. Fiquem abertos para vocês. Só que durante todo esse processo, eles não se esquecem um do outro. O destino trabalha contra as suas vontades, fazendo com que eles passem por muita dor e sofrimento, mas também por momentos de muita felicidade e alegria. Uma coisa que eu gosto muito sobre essa saga é que os livros são realistas e mostram que nem tudo são flores, mas no fim das contas as coisas acabam acontecendo melhor do que a gente esperava. E isso é muito retratado na vida da Fanny, porque, gente, há momentos em que ela briga com as amigas dela e coisas acontecem e coisas relacionadas à autoestima, o livro retrata. Então, isso é um ponto muito positivo sobre a minha leitura com esse livro. E outra coisa que deixa uma mensagem é que, mesmo com tudo indo bem, vão acontecer coisas que vão nos desestabilizar, mas o importante é continuar. Desde o primeiro livro, a Paula Pimenta soube escrever muito bem os personagens. E é uma atmosfera muito envolvente mesmo, de verdade. Foi um dos livros que eu mais senti essa coisa de, tipo, parecer estar inserida mesmo. Sentir junto com o personagem. Então, realmente, é uma leitura que vale muito a pena. O segundo livro também foi muito, muito bom, porque os personagens acabam se autoconhecendo muito mais e mostram o amadurecimento deles durante o tempo que eles ficam separados. E assim, eu acho que isso é muito importante na escrita de um livro, o desenvolvimento dos personagens, a mudança deles e a reflexão que isso traz na vida deles. O terceiro livro, ele mostra que, assim, a gente consegue superar as coisas que acontecem na nossa vida. Não é como se fosse o fim do mundo. Coisas que parecem ser o fim do mundo, às vezes não são. E agora eu vou falar sobre o quarto livro, que é o must, é o melhor. E assim, é o livro, né, da vez aqui, que é esse livro que eu vim resenhar sobre. É meio grandinho, mas, tipo assim, não é enorme, sabe? Não é um calhamaço, mas, assim, é incrível. Desenvolve ainda mais os personagens, o amadurecimento deles. Gente, porque esse livro, ele não retrata só o romance, ele fala sobre muitas outras áreas da vida, as amizades, o acadêmico, porque fala muito sobre a parte dos trabalhos da Fanny, os interesses dela com os trabalhos que ela faz, todas as emoções do mundo possíveis a gente sente lendo esse livro. Ansiedade, nervosismo, felicidade, tristeza, raiva, calma, tudo, todos os opostos a gente sente. E de uma forma muito boa, sabe? De uma forma muito, não diria leve, mas de uma forma muito interessante, que faz você querer continuar lendo os livros. E a Paula Pimenta, ela sabe construir muito bem uma saga, porque cada livro termina com uma pontinha de quero mais, sabe? Com uma pontinha de quero ler ou outro livro, quero continuar lendo essa história. E isso é muito, muito, muito legal, porque realmente eu tive vontade de continuar lendo. E quando eu terminei foi sem dúvidas uma recompensa muito boa. Ele nos faz refletir sobre diversos acontecimentos da nossa vida, porque a gente acaba se identificando com
os momentos de vida da Fanny. Inclusive no Scooby eu anotei, algumas partes. A forma como a autora ligou cada ponta à outra fez com que tudo se tornasse mais interessante e intenso. Passei raiva, fiquei triste, quase chorei, refleti. Tudo isso em apenas um livro. E no final, tudo isso valeu a pena, porque para um bom romance não existe desperdício de leitura. Eu gosto muito dos dois como personagens e como casal, porque tem essa separação. Como personagens, eles são muito bem desenvolvidos, e como casal também. São os mesmos personagens, só que é como se fossem coisas separadas, porque são coisas separadas. E ela deixa isso muito explícito na escrita, em que eles não são só um casal. Eles são personagens próprios, são pessoas separadas e têm a sua vida, têm suas vidas como personagens separados e, enfim, eles vivem separados. E eles encontram a sua forma de viver, a sua forma de aproveitar a vida mesmo não estando um com o outro. Outro ponto que eu quero deixar aqui sobre essa leitura é como os livros retratam as amizades. Por mais que existam brigas e desentendimentos, a amizade continua existindo. E o jeito que ela se abre com as amigas dela e tem essa abertura mesmo é muito legal. Faz com que qualquer um sinta saudade da Gabi, da Natália, da Annelisa, do Alejandro, da Tracy, do Christian, de todo mundo. E olhando pelo lado do Leo, o Danilo, a Márcia, a Cecília. Foi uma leitura realmente muito gratificante, não só pelo fim da história, não só pelo desfecho, mas também pelo deleite, sabe, de aproveitar a leitura, do amadurecimento dos personagens. Agora eu vou dar meus pontos aqui. De começo, a leitura do quarto livro ficou meio travadinha, porque fica indo pro passado e presente. Então, acaba se tornando um pouquinho mais denso. Mas, gente, não desistam dessa leitura, por favor. Porque depois de um tempo, a leitura fica muito mais confortável e melhor. Os personagens realmente amadureceram, mas no final do livro eu tive uma decepçãozinha, porque eles tiveram brigas muito bobas e isso me fez passar raiva. Mas não espero mais do que isso, sendo um livro de romance, porque, quer dizer, poderia ser retratado de uma forma melhor. Eles poderiam ter tratado disso com mais responsabilidade e menos imaturidade. Mas assim, de acordo com as minhas experiências lendo livros de romance, o amor nos torna bobos. Então, enfim, eu acho que isso, na verdade, é uma das coisas mais lindas do romance, que a gente acaba sendo vulnerável enquanto ama, seja amando algo ou alguém, amando fazer o que fazemos, amando alguém. Então, assim, realmente traz essa reflexão que é muito bonita, é uma coisa muito bonita de se pensar. O livro é destinado, assim, para uma faixa etária mais baixa, né? Então, pessoas mais novas, mas creio eu que pessoas mais velhas também vão adorar esse livro. Por mais que seja besta, de certa forma, não é besta, porque é uma história muito bonita e uma história muito legal e que fala sobre várias coisas e que eu acho que vale a pena ler, mesmo que você não tenha mais 14 anos, mesmo que você tenha 20 anos. Eu acho que, assim, vai muito do gosto literário da pessoa, mas se você gosta de romances, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Talvez seja muito mágico e fantasioso, como todo romance, mas eu acho que é por isso que vale a pena ser lido, porque às vezes a gente tem que se permitir sonhar, às vezes a gente tem que se permitir viver um pouco de fantasia, porque se a gente viver muito pé no chão, a gente fica muito triste, a gente vive triste. Mas se a gente viver totalmente na fantasia, a gente também vive triste, porque a gente compara a nossa vida com a fantasia, e que não são iguais. Então a gente tem que viver com um pé na realidade e o outro na fantasia. Sem N dúvidas, eu dou 5 estrelinhas pra esse livro. Obviamente não é pra curar uma ressaca literária, um livro desse tamanho, mas uma saga, né, desse tamanho, mas é muito bom e é muito bom que você leia, aguente a leitura. E sustente todas as partes que você fala, eu não aguento mais ler esse livro, porque eu passo muita raiva.
Porque a gente passa raiva, mas a gente também passa outros momentos de alegria e conforto. E outra coisa, gente, é que esse livro me dá vontade de escrever e-mails. Eu acho que a gente tinha que voltar com essa cultura de escrever e-mail, sabe? Porque assim, vou aqui mostrar pra vocês que a Fanny, ela recebe e manda e-mails, olha. Isso aqui, ó, são e-mails, tá vendo? Caixinha de e-mail, ó, e-mail. Enfim, isso me dá muita vontade de ler. Essa foi a minha grandíssima opinião sobre essa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha incentivado vocês a lerem. Se eu não incentivei, por favor, vão ler, porque agora eu vou incentivar. Porque, gente, é muito bom, leiam, por favor. Talvez eu tenha ficado um pouco robotizada, eu não sei, gente. Eu tô me adaptando a gravar mais vídeos, gravar vídeos nesse formato. Então, assim, ignorem se eu tiver ficado meio robotizada, porque eu tentei dar o meu melhor, mas às vezes o nosso melhor não é tão bom assim, mas eu não me importo com isso, eu vou postar mesmo assim. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e tchau, tchau!